Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós leremos este versículo de número 14 em particular. Efésios, capítulo 6, versículo de número 14, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O título de nossa meditação nesta manhã é Sinceridade Vital na Vida Cristã. Sinceridade na vida cristã, um elemento tão vital para a verdade e a continuidade da vida cristã. Queridos amigos, esse texto da palavra de Deus, Paulo está falando aqui sobre o combate cristão na jornada para a eternidade. Um combate, a vida cristã, nos diz ele aqui nesta carta, em outras tantas, é uma luta. Não é uma vida inércia. Este mundo não é um resort para descanso, para passeio, para o lazer. Sim, há coisas belas e maravilhosas, mas a vida de um peregrino cristão é num contexto de batalha espiritual, um confronto, um contexto de combate espiritual. Mas um dos aspectos mais importantes deste combate cristão é o combate por uma vida de verdadeira santificação, de verdadeira santidade diante de Deus. Uma vida íntima, pessoal diante do Senhor em verdadeira santidade. Uma vida sincera, em outras palavras, diante de Deus. Este é o maior combate, creio eu, da vida cristã. Uma vida de verdadeira sinceridade espiritual na presença de um Deus que nos vê e um dia nos tomará a sua presença. Um Deus com quem nós andamos. Eu penso, e talvez você concorde comigo, que o maior desafio da vida de um crente é a santificação. Uma vida sincera na presença do Senhor. No Novo Testamento há vários textos onde santificação nos é apresentado, santificação é desenvolvida e alcançada através do exercício de vários aspectos espirituais. Não um único aspecto apenas. Para a santificação da vida de um crente, nós não podemos focar em apenas um aspecto da vida espiritual, porque santificação, na Bíblia e em teologia, não pode ser reduzida a apenas um aspecto, apenas um exercício espiritual. Por exemplo, como satisfação em Deus. Se você tem satisfação e alegria em Deus em todas as coisas, isso irá promover santidade. De fato, isso deve acontecer. Todavia, o exercício, a busca por santificação, não pode ser reduzida a apenas um aspecto da vida cristã. Por que eu estou falando sobre isso? Bem, há um movimento no meio evangélico, deixe-me começar com este parêntese, há um movimento no meio evangélico vindo dos Estados Unidos, acho que se espalhou pelo mundo inteiro, e é muito forte aqui no Brasil, e tem influenciado muitas igrejas evangélicas, que tem sido descrito este movimento como movimento da satisfação em Deus, ou, pasme você, este movimento também tem sido chamado como hedonismo cristão, termo horrível, na verdade, para se utilizar em relação a um crente. Este sistema tem sido desenvolvido por um pastor batista reformado norte-americano, creio eu, me parece, até onde sei, que este homem é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, uma pessoa sincera que, por meio de seus escritos e pregações, tem ajudado muitas pessoas com a palavra de Deus. Mas o seu erro, penso eu, e muitos outros crentes em Jesus Cristo, o erro deste pastor foi ter desenvolvido um sistema para a santificação que reduz, que simplifica a busca de um crente por santificação e crescimento espiritual a um único aspecto da vida cristã, da palavra de Deus, que segundo ele é a satisfação que um crente deve ter em Deus. Bem, você deve de fato encontrar e buscar prazer, satisfação na comunhão com Deus, no serviço do Senhor, nas bênçãos que Ele dá. Você deve buscar sim alegria nisso, prazer espiritual nestas coisas. E isso gera satisfação, isto gera santificação também, porque eu tenho alegria em um Deus de amor e graça, que nas coisas que Ele me provê, na maneira como Ele lida comigo, é tão maravilhoso e tão bondoso que isso produz alegria e um desejo de santificação maior. De fato, é muito belo, é muito válido pensar assim, todo crente deve buscar esta alegria sempre no Senhor. Mas, queridos irmãos, não é isso apenas que a Bíblia ensina. Que a busca pela santificação possa ser reduzida a apenas uma vertente. A Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, nos dá de 6 a 10 vertentes, ou frentes, ou exercícios para a santificação, não apenas um. Salvação certamente é por um aspecto apenas, pela graça de Deus. Mas santificação envolve outros aspectos que nos cabe realizar.
Deixe-me dar um exemplo rápido, porque senão é o nosso foco nesta manhã. Está em 2 Pedro, abra comigo, no capítulo 1, no versículo de 5 a 9. Peço que você abra a palavra de Deus para acompanhar comigo, tome notas, porque isso é muito importante, nossa meditação nesta manhã. Aqui Pedro, ele enlista vários aspectos, várias vertentes para a santificação. Capítulo 1, versículo de 5 a 9 de 2 Pedro, ele diz o seguinte: E vós também, pondo nisto mesmo é a busca por santificação, ponha nisso toda a diligência. E acrescente, observe agora, acrescente à vossa fé a virtude. Acrescente à vossa fé a virtude, e à virtude acrescente o conhecimento, e ao conhecimento a ciência, não é? A temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu? Para o crescimento em santificação, você precisa de vários exercícios espirituais. Virtudes de caráter devem ser buscados. Frutos do Espírito, eu devo clamar a Deus e me exercitar em um caráter íntegro, sincero diante dos homens, diante de Deus, para a santificação. Conhecimento, não apenas doutrinário de fato, mas conhecimento espiritual das promessas de Deus, das profecias que se cumpriram e serão cumpridas. E você nota aqui essas promessas na Bíblia. Você precisa conhecê-las para o desenvolvimento da tua santificação. Você precisa, diz o apóstolo Pedro, de temperança, que é luta contra as concupiscências da velha natureza. Como você irá alcançar a santificação apenas se satisfazendo em Deus, sem buscar lutar contra as concupiscências, negar a si mesmo? Será que eu passo muito tempo na internet, na frente da televisão, e há tantas coisas erradas que eu devo deixar de lado, eu devo fazer isso para a santificação? Será que eu me preocupo demasiadamente com a minha aparência física? Eu devo pensar sobre estas coisas para a santificação. Ele fala sobre paciência, que é perseverança no Novo Testamento. Toda vez que você lê paciência, lembre de perseverança, confiança em Deus ao longo das dificuldades. Isso gera santificação. Ele fala sobre piedade, que é reverência por Deus, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, por seu culto, adoração, pelo dia do Senhor, separando o mundano do santo para a santificação. É necessário piedade. Amor fraternal, que é o melhor exercício contra o orgulho, o melhor exercício para a humildade. E ele fala sobre perseverança, vivendo debaixo da condução de Deus, o que quer que aconteça. Bem, você não pode reduzir a busca por crescimento na graça e santidade a um único elemento, como este pastor fez. E hoje isso é muito promovido em toda parte. Buscar a satisfação em Deus, prazer nas coisas de Deus, ou qualquer outro aspecto individualmente da busca por santificação. A Bíblia nos dá várias vertentes para a santificação, e todas elas devem ser buscadas e exercitadas se nós iremos de fato avançar na graça e na santidade. Bem, e em nosso texto, voltando a ele desta manhã, nós temos uma destas vertentes também para a santificação e o crescimento na graça. Eu creio que este ponto aqui no capítulo 14 de Efésios, capítulo 6, é um dos pontos, meus irmãos, mais vitais para a vida cristã e para o avanço em santificação, para uma vida genuína diante de Deus e diante do povo de Deus, para uma vida agradável a Deus. Volte a ser nosso texto, está no versículo 14, este ponto central. Ele diz, primeira parte, estai, no contexto do combate cristão, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Maravilhoso. Um termo profundo, poderoso. A primeira parte desse versículo 14 é o nosso foco. Bem, queridos, o contexto é uma guerra espiritual. Há uma guerra retratada aqui. Paulo fala-se sobre revestir, vestir-se de toda a armadura de Deus. Mas talvez haja aqui nesta manhã crentes em Jesus Cristo que estão, na verdade, dormindo no uniforme e que não estão levando em consideração que a vida de um crente é em um contexto de guerra espiritual. Meu querido irmão, minha querida irmã, queira ou não queira, você está num contexto de guerra espiritual. Ou você está combatendo de uma maneira consciente, ou você está dormindo no uniforme. Há um retrato de um combate espiritual aqui. Talvez cada um de nós tenha falhado em determinados momentos da vida cristã, nessa guerra espiritual, sem nenhum esforço, sem nenhuma veemência,
sem nenhuma santa violência contra os nossos pecados, sem nenhuma luta, sem nenhuma vigilância, vivendo no piloto automático da vida cristã. Mas Paulo vem e diz: fortalecei-vos, levante-se, fortaleça-se, faça exercício, os músculos estão definhando, você sente dor nas juntas, a musculatura está flácida, você não consegue andar, o joelho está doente. Fortaleça-se, exercite-se, firme-se. É isso que ele quer dizer aqui. Há um combate a ser lutado. Que batalha, que luta, que combate é isso? Bem, primeiramente, deixe-me descrevê-lo. O nosso combate cristão na jornada para a eternidade é primeiramente uma batalha muito íntima, muito pessoal, de foro íntimo do crente. É uma batalha pela preservação da vida espiritual na alma. De modo que, ao longo de cada dia da nossa jornada, nós continuemos a amar a Deus, a orar ao Senhor com fervor e a experimentar o favor de Deus. Há uma batalha de foro íntimo por uma vida real, em comunhão com o Senhor. Eu tenho certeza que, como um crente, você experimenta isso, não é verdade? Há uma batalha íntima por santificação, não somente para resistir ao pecado, mas para ver dentro de nós crescendo e promovidas aquelas virtudes cristãs. Eu tenho certeza que você, como um crente, enfrenta este combate diariamente em sua vida, pela santificação. E há períodos em nossa vida que há um combate pela nossa certeza pessoal de salvação. Quando nós somos atacados por dúvidas do maligno, Paulo fala sobre esses dardos, flechas incendiárias, de dúvidas sobre Deus, de dúvidas sobre a palavra. Há um combate contra estas coisas, o escudo da fé deve ser levantado. Quando o diabo nos assalta, nos oprime, nos leva à dúvida, à melancolia, à frieza, a nos afastar do caminho do Senhor. Esse é um combate que nós devemos nos levantar para vencê-lo. Nós não podemos ser arrastados simplesmente como vítimas. Em segundo lugar, esse combate também é um combate externo, um combate interno, pessoal, íntimo, da vida da alma, mas há também um combate na vida cristã que é externo. É um combate, uma batalha pelo Evangelho, para fazermos como crentes o Evangelho conhecido a outras pessoas, para proteger o Evangelho, a pureza do Evangelho, a doutrina do Evangelho, a defendê-lo dos erros, das heresias, de doutrinas ou ensinos teológicos errados que confundem o povo de Deus sobre o Evangelho. Bom, isso requer um estudo mais longo, mas, queridos, há um combate pelo Evangelho. Há um combate, uma batalha pela defesa da fé cristã revelada na Palavra de Deus, e nós devemos conhecer profundamente a verdade de Deus na Bíblia, e protegê-la, e defendê-la, e proclamá-la. E há um combate também, digo eu, pela pureza e vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja local onde nós estamos plantados, para manter o mundanismo fora da igreja, fora da adoração, fora de nossas vidas, e manter aqueles ensinos que conduzem o crente ao mundo, que distraem a igreja, fora de nossas vidas, e manter-nos como uma igreja operante, não apenas uma igreja de programas, onde pessoas vêm para programas, mas uma igreja operante de homens e mulheres servindo ao nosso Deus, o povo de Deus alcançando alma, o povo de Deus levando o Evangelho. Cada uma dessas frentes deve ser combatida, deve ser tomada com seriedade. Nós devemos dar atenção a cada uma delas, e para isso, nos diz a palavra de Deus, no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. E aqui nós chegamos ao nosso tema específico desta manhã. Queridos amigos, irmãos, para nós entrarmos para dentro deste combate ferrenho, guerrido, para lutar de fato, combater este combate diário, você precisa começar a dar um passo inicial, nos diz a palavra de Deus aqui, com a verdade. Esse é o passo inicial. Versículo 13 a 14, observe. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, havendo resistido cada frente, ficar ainda firmes. Agora veja, essa é a armadura. Ele começa a descrever as partes desta armadura. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Esse é o primeiro elemento da armadura cristã, a verdade. É maravilhoso, é profundo, é inspirado pelo Espírito. Nós devemos levar a sério este primeiro elemento da armadura cristã. Verdade. Bem, deixe-me dizer isso. Há duas palavras no original do Novo Testamento grego para a verdade. Elas são muito próximas, são sinônimas, mas que em língua portuguesa traduzida apenas com uma palavra, a palavra verdade.
Uma dessas palavras no original se refere à verdade como a verdade de Deus revelada. A fé cristã revelada, o conjunto de doutrinas específicas a respeito das quais Judas pôde dizer a verdade uma vez por toda entregue aos santos. Essa é uma palavra utilizada em referência à fé cristã, às doutrinas. Mas a palavra encontrada aqui não é esta, é uma outra palavra na verdade. É uma palavra que tem uma especificidade muito grande. Porque aqui nós temos uma palavra, verdade, que se refere a um comportamento. Essa é a ideia por trás da palavra verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ela tem referência a um comportamento. E a palavra que poderia ser melhor traduzida como verdade aqui é a palavra sinceridade. Leia comigo novamente. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a sinceridade. Sinceridade, observe você, é a verdade quando ela é expressa. Sinceridade, ela se manifesta no comportamento. Um comportamento verdadeiro é um comportamento sincero. Estai, pois, firme com os vossos lombos cingidos com um tipo de comportamento verdadeiro. Um comportamento sincero, sinceridade, genuinidade ou fidelidade são sinônimos desta palavra aqui. E este é o sentido do termo aqui neste contexto. Firmes com sinceridade, revestido, combate cristão, com esta primeira parte da armadura do crente, que é a sinceridade. Bem, sinceridade aqui é utilizada por Paulo como uma referência, eu mencionei ao comportamento cristão. Você encontra isso em outras partes, veja o capítulo anterior, capítulo 5, veja o versículo 9. Porque o fruto do Espírito, isso é comportamento, não é? O fruto do Espírito, diz ele, está em toda bondade, justiça e verdade, genuinidade, fidelidade, sinceridade. Isso são virtudes. Isso são características do comportamento de um crente. Sinceridade, honestidade, genuinidade. Assim os nossos lombos, não é? Devem ser vestidos, cingidos, revestidos, primeiramente, para o combate cristão, para uma vida diária com o Senhor, com a verdade. Marque isso. Bem, nós chegamos ao nosso tema. Mantendo a sinceridade vital para a vida cristã. Queridos, sem sinceridade na vida cristã, nós iremos naufragar. Nós não queremos cair da graça, perder a salvação, mas nós podemos muitas vezes cair na graça por conta de falta de verdade em nosso caminhar cristão, por conta de falta de verdadeira sinceridade. Assim, Paulo, sabendo disso, e o Espírito de Deus, conhecendo cada crente, nos diz logo no início que a primeira peça a ser colocada nessa minha armadura para entrar na vida diária, quando eu acordo de manhã, no início da minha jornada cristã, é sinceridade. Para a guerra santa, para o combate cristão, para o avanço na santificação, sinceridade é o passo inicial. E sinceridade é um tipo de comportamento indispensável na vida cristã. Sinceridade é o cartão de visita do crente, verdade. Ela é vital para um crente genuíno, e Paulo mostra o lugar vital da sinceridade na vida cristã. Sabe como ele faz isso? É maravilhoso. Paulo usa de muitos recursos visuais, figuras, não é? Ilustrações. O tempo todo ele fala a carne para representar a reminiscência do pecado, e aqui ele usa uma ilustração simples e maravilhosa. Pense sobre Paulo. Ali está ele, aprisionado, foi preso 2 vezes em Roma, no cárcere, um cárcere privado, alugado por ele. Em Roma, o centro do Império Romano, uma sociedade bélica, militar, soldados indo para a praça, indo para todo lugar, os templos, etc., para o Senado, vestidos como soldados, cada um com sua armadura. Um centurião que comandava uma centúria de soldados ali, no seu uniforme específico de metal, sua lança, etc., e dentro do seu cárcere, Paulo também tinha um soldado que o vigiava e cuidava dele, assim por dizer. Assim ele estava familiarizado com a armadura do soldado. E ele toma essa visão, essa ilustração, esta imagem. Tenho certeza que você já viu a figura, não é, de um soldado romano num livro de história na internet. Você pode acessar o Google e ver isso aí. E ali ele observa a armadura, a vestimenta para o combate, para a guerra daquele soldado, soldado top de linha, o fuzileiro naval, assim por dizer, do exército romano, né? O centurião, os combatentes, a milícia, os legionários. E ele observa aquele uniforme de um combatente, e o primeiro item ele percebe a ser colocado para montar aquele uniforme de combate é o cinturão.
E ele diz aqui: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é este cinturão do uniforme do soldado, assim por dizer. Cingir, envolver a cintura aqui, com esse cinturão. E esse cinturão do soldado romano, permita-me desenvolver essa ilustração, ele circuncidava, cingia toda a cintura, rodeava, não é a cintura de um soldado. Não era um cinturão fino, era um cinturão que era grosso e se estendia pelas coxas para proteger as coxas contra flecha, contra o golpe de espada também. Mas ele era primordial em toda a armadura do soldado. Pensa sobre a armadura. O soldado vestia primeiro a sua túnica de pano, não é? Cobrindo uma espécie de vestido que ia até as coxas, uma roupa longa. Então o cinturão era colocado. E o que isso sugere para um soldado quando ele põe um cinturão? Firmeza, prontidão para o combate. Você já viu um soldado, um policial, ele veste o seu uniforme e é o que ele põe, seu cinturão. E ali está a algema, ali está a arma, ali está um spray de pimenta, ali está uma faca, ali está um celular, muita coisa. Prontidão, momento de ir para o combate. Essa é a ideia. O cinturão mostra firmeza, prontidão. Eu vou entrar para a guerra, eu estou me preparando, aqui está a firmeza. E esse cinturão, meus queridos amigos, para o soldado romano, ele também dava suporte a outros itens da armadura. Paulo irá falar sobre a couraça da justiça. O que era a couraça? Era um pedaço, uma parte dessa armadura feito para um soldado comum de couro, com partes de metal ou osso, ou para um soldado mais avançado em ranking, um centurião, de metal. Envolvia o peitoral e as costas, e aqui um buraco para pôr a cabeça, o couro cobrindo todo as partes da armadura. Isso para proteger os órgãos vitais, não é, do corpo, coração, etc., contra lanças, contra flechas. E saiba você que essa couraça era acoplada ao cinturão, senão ela estaria solta ali. Esse peitoral, este item, era pendurado e acoplado ali, não somente para proteger o corpo, era feito de uma peça só, mas para dar firmeza também. E isso era mantido ali. E se o soldado tivesse sua couraça, o peitoral solto, isso lhe impediria a ação, não é? Estava balançando, alguma camisa de botão aberto, você não consegue se mexer direito, fazer as coisas. E esse cinturão, como eu disse, era mais do que um cinturão. E ele era fundamental. Ali estava acoplada a lança, ali estava acoplada às vezes a espada, e às vezes o escudo, dependendo do peso, era colocado junto também. Esse cinturão suportava, dava base para tudo mais no uniforme do soldado. E o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito, ele toma este cinturão, a figura dele, ele pega esse cinturão, perdoa-me dizer, o cinturão, e ele utiliza esse cinturão, essa parte primeira, primordial da armadura do combatente, e ele relaciona esse cinturão à sinceridade. Estai, pois, firmes, inicialmente, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Este é o cinturão da sinceridade. E ele é fundamental no combate cristão, na batalha da vida cristã. Se não há um cinturão da sinceridade, não há como colocar as outras partes da armadura, não há como acoplar essas partes descritas por Paulo aqui nos versículos seguintes. Não terá nenhum sentido usar o capacete da salvação se eu estou com o peito aberto, o coração disponível a uma flecha. Quanto tempo você vai levar na batalha? Como você vai atacar sem as demais partes acopladas ali? Como você vai se defender? E a ilustração, meus amigos, se aplica exatamente a isso. Se nós não iniciamos a vida cristã, se nós não iniciamos diariamente com sinceridade na vida cristã, nenhuma outra medida nos ajudará. Você pode fazer correntes de oração, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia ajoelhado em cima de feijão e arroz, de cabeça para baixo, você pode vir na igreja, levantar a mão, expressar teus sentimentos, dizer, ó Senhor, e o que quer que for, nada irá adiantar, porque sem sinceridade diante de Deus e diante do povo de Deus, eu e você não podemos avançar na vida cristã. O cinturão não está ali, a primeira parte não está ali. O cinturão da sinceridade. É a primeira coisa que o apóstolo faz mencionando aqui. E ele mostra, ao fazer isso, o lugar e a função da verdade, da sinceridade na vida cristã. Deixe-me apresentar então alguns motivos para a sinceridade. Bem, primeiramente, para suas notas. Queridos amigos, para a sinceridade, bem, deteste o oposto da sinceridade. Deteste, aprende a detestar em você o oposto da sinceridade. Corra disso, se afaste disso. Oh, que eu não me torne um indivíduo
insincero, que eu não me torne um indivíduo falso, enganando a mim mesmo, enganando as outras pessoas na igreja, enganando aquelas pessoas que me conhecem e me veem, me fazendo de crente aos olhos dos outros, quando eu nunca oro, e eu não me importo, quando eu nunca leio a palavra de Deus e eu não me importo, e o meu coração é frio. Que engano, que mentira, que engodo de cristão eu sou. Deteste isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Deteste ver essas coisas em sua vida, porque se você não detestar e permitir essas coisas em você, você se tornará um hipócrita espiritual, um mascarado espiritual. Se nós apenas detestássemos essas coisas e corrermos dela, isso nos ajudará a buscar a sinceridade, a tomá-la do armário de Deus, assim por dizer, e colocar em nós. Nós colocamos, mas é Ele quem nos dá a sinceridade e um coração transformado. Nós detestemos, queridos amigos, sermos achados como pessoas hipócritas na igreja e na sociedade, crentes nominais somente, pessoas que só batem o ponto na igreja, coisa horrível, que colocam uma fantasia de cristão aos olhos dos outros, usando um título de cristão, mas que não há vida sincera de oração, de santificação, de resistência à carne e ao pecado. E nós não vivemos como devemos. E temos falsa afeição pelo Senhor, falsa afeição pelo povo de Deus. Queridos amigos, deteste em primeiro lugar o oposto da sinceridade. Mas deixe-me falar sobre formas de insinceridade para tornar mais claro. Insinceridade, obviamente, é o oposto da sinceridade. Insinceridade é um coração dividido. Essa é uma forma de insinceridade. Um coração dividido. É como se nós quase não crêssemos em Deus, no céu, no inferno, não é verdade? Isso é um coração dividido. Pelo menos, nós não cremos, assim por dizer, o suficiente para mostrar às pessoas em nossas famílias e ao nosso círculo de conhecidos que estão indo para o inferno, que há um céu e que há um inferno. Um coração dividido, parece que eu não creio na existência do céu e da terra, não. Eu entrei no coro na música do John Lennon, não imagine que não há céu nem terra, e há crentes que imaginando isso. Um coração dividido. Pelo menos nós não cremos com urgência o suficiente para sacudir as pessoas sobre a existência de um dia de condenação e de um inferno, e a existência de um céu e de um caminho que conduz ao céu, e constranger as pessoas no nosso círculo de influência. Esse é um coração dividido. Será que nós nos temos tornado hipócritas? Vivendo como se essas coisas estivessem distante de nossa realidade. Esse é o oposto da insinceridade, um coração dividido para dar jeitinho na vida cristã. Quão horrível é o jeitinho na vida cristã. Queridos amigos, nós precisamos abandonar este elemento da nossa cultura brasileira. Não estou falando sobre adotar elementos da cultura norte-americana, inglesa ou chinesa, mas adotar os elementos da cultura cristã. Ponha de lado o jeitinho na vida cristã. Empurre para longe de você, odeie isso na vida espiritual. Cortar atalhos na oração, cortar atalhos no estudo da palavra de Deus, cortar atalhos no testemunho e no serviço do Senhor. E ser um mundano secreto, um coração dividido. E trapacear quando as pessoas não estão vendo. E me indulgir com certas coisas que irão me estragar na internet, no lazer, e permitir um comportamento egocêntrico em casa, com a esposa, com o marido, um mau temperamento no trabalho, um temperamento egoísta, mesquinho, ou beber da cultura deste mundo, nas músicas, no entretenimento, na internet, dia após dia, e depois vir à casa de Deus, adorar o Deus santo, santo, santo. Que hipocrisia, que coração dividido, que distância do Senhor, um naufrágio na fé, pela sinceridade sendo esfaqueada ao longo da semana. Um coração dividido. Se nós simplesmente aprendermos a detestar e a odiar a sinceridade em nossas vidas, então nós iremos clamar ao Senhor por verdade e buscar dele, e colocar o cinturão da sinceridade na armadura cristã e nos vestirmos dele todos os dias. Seria, queridos, talvez esta razão, coração dividido, porque muitos crentes hoje estão lá embaixo na sua vida espiritual, porque por falta de sinceridade, abandonaram a sinceridade
E quando isso acontece, o diabo tem imensa vantagem sobre nós, nos levando a pecar continuamente, nos levando a experimentar mais e mais deste mundo, e nós começamos, por causa da insinceridade, a nos dar grandes descontos com este mundo, a provar dele, e grandes descontos com a carne, a nos afastar do povo de Deus, da adoração. E o crente começa a dizer a si mesmo: eu vou escolher quando eu adoro a Deus, eu vou dizer para Deus quando eu sirvo a Deus, eu vou dizer para Deus quando eu oro, eu leio a palavra, eu decido, hoje não, amanhã sim. E a minha visão de cristianismo e de vida cristã é uma visão baixa, e da casa do Senhor e do reino de Deus é baixa. Eu posso negociar com Deus o tempo todo. Insinceridade leva a isso, a darmos descontos à carne, desconto ao mundo. Queridos amigos, não possuímos um testemunho no mundo, tornando-nos crentes pessoas exageradamente autopreocupadas. É muito triste ver isso entre o povo de Deus, às vezes. Pessoas autopreocupadas. O meu trabalho, a minha dor, meu calo, meu serviço, meu vizinho, meu isso. A sinceridade foi embora ali. Eu não me preocupo mais com os outros irmãos. Eu não estou interessado na vida da pessoa para entender pelo que eu posso orar, ter minha lista de oração. Sinceridade é tão fundamental no combate cristão. É este cinturão onde todas as demais coisas se acoplam, onde a couraça da justiça é acoplada, onde a espada do Espírito e tudo mais está ali junto. Bem, deixe-me falar então sobre como colocar o cinturão da sinceridade. Primeiro, sinceridade certamente possui objetivos, não é verdade? Eu quero contentar a Cristo hoje. Eu quero viver um dia agradável ao Senhor ao longo desta semana, todos os dias. E é assim que eu começo, diariamente. Acima de tudo, o meu desejo é contentar ao meu Salvador. Ele veio a este mundo por mim. Ele me achou no lamaçal do pecado, Ele me lavou, Ele me colocou sobre esta rocha firme. Ele me deu esta promessa de vida eterna. Ele tem lidado comigo, me amado e respondido às minhas orações. O meu desejo é contentar o meu Salvador. Ele veio por mim. Ele sofreu muitos desapontamentos, muita condenação. Ele me deu salvação e vida. Ele me deu sinceridade na conversão. Eu quero honrá-lo neste dia. Sinceridade possui objetivos. Hoje eu irei evitar o egocentrismo. Eu irei lutar contra este verme, contra este monstro absurdo. Eu irei evitar viver e pensar só em mim mesmo, em torno de mim mesmo. Eu quero evitar isso. Quando eu me sentar no sofá, eu não vou ilustrar a mim mesmo no centro do palco, como grande atleta, como grande músico, como grande herói, como grande professor, como grande empresário. Eu não vou colocar as pessoas em torno de mim, no centro da minha alma, no controle da minha mente. Eu não irei me colocar no centro de todas as coisas. Eu vou me tirar do palco em meus pensamentos. Em minha conversação, eu não vou ficar falando só sobre mim mesmo o tempo todo. Eu quero também evitar viver de aparência, viver de posse, de bens, de confortos terrenos, só para mim mesmo. Eu quero viver para os outros. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero orar por elas. Eu quero ligar para elas. E, acima de tudo, eu quero testemunhar para elas de Cristo Jesus, meu querido Salvador e Senhor. Eu quero servir a causa de Cristo. Eu irei me envolver no trabalho da minha congregação. Eu irei fazer a minha contribuição na causa de Cristo. Sinceridade tem objetivos. Sinceridade lembra-se, traça esses objetivos. Você não consegue ser sincero sem objetivo. É impossível. É como o amor. Amor não existe se não for expresso. É apenas um sentimento. Amor deve ser expresso. Sinceridade deve ter objetivos. Quais são meus objetivos para servir meu mestre esta semana? Como eu vou testemunhar de Cristo? Como eu vou ser uma bênção para outros irmãos? Sinceridade precisa de objetivos. E segundo, sinceridade, obviamente, necessita, veja, um sinônimo de veracidade. Porque sinceridade é verdade. Assim, eu não posso mentir com facilidade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer aquilo que não é verdadeiro com facilidade. Satanás irá cochichar em meu ouvido: faça isso, fale isso, faça aquilo, dê aquele jeitinho, tome atalhos. E eu começo a aumentar e exagerar as coisas, ou diminuir as coisas para conseguir o meu caminho. Querido amigo, se eu entro no caminho das desculpas,
e eu tenho uma desculpa para tudo. Você já viu pessoas assim? É horrível, é horrível. A pessoa possui desculpa para tudo. Então não há sinceridade, porque sinceridade necessita de veracidade. Você começa a conversar com uma pessoa, você começa a perguntar algo, a pessoa já está com a desculpa na ponta da língua. Isso é insinceridade. Humildade encara o erro, pede perdão e se cala. E não começa a se justificar e daqui a pouco até transferir a culpa para a própria pessoa. Você já viu isso? Isso é morte na sinceridade. Isso é um orgulho absurdo e monstruoso. Sinceridade necessita de veracidade. Mas às vezes você encontra crentes cujas palavras, como dizia minha avó, não valem uma pipoca queimada. E você não consegue confiar nessa pessoa. E essa pessoa diz, eu vou fazer isso sim, eu estarei lá, eu vou aparecer, e você não encontra a pessoa ali. Ah, sim, mas não faz nenhum esforço, não pretende fazer nenhum esforço para cumprir aquilo que colocou para fora dos lábios. Não se lembra, não se recorda, não anota, e ninguém pode depender dela, e ninguém pode depender dele, porque não estará lá, não fará o que irá cumprir. Sinceridade necessita de verdade. E se eu destruo a minha palavra, o que eu vou fazer? Você não consegue dar crédito à pessoa quando ouve ela está falando isso, mas provavelmente vai esquecer, ou vai fazer pela metade, vai passar para outra pessoa. Você não pode depender, vai esquecer. Como esse crente chegou a esse ponto, você se pergunta? Como esse crente chegou a esse ponto, sua palavra não valeu, é uma pipoca queimada? Começou se permitindo insinceridade. Tudo começa ali. Ó, querido amigo, odeie a insinceridade em você quando você percebê-la. Quando se vê agindo ou falando insinceramente, da boca para fora, apenas para agradar, apenas para ganhar pontos com a pessoa, mate isso. Se você não consegue controlar o movimento dos músculos na língua, põe a mão na boca. Mas não peque contra o Senhor. Não se exercite em sinceridade. Não fale, não prometa. Diga a verdade. Ande em verdade. Sinceridade diz a si mesmo, eu vou manter minhas promessas. Eu falei, talvez não deveria, não calculei, não pensei. Eu disse que irei construir esse prédio, eu disse que irei entrar na batalha, agora eu vou cumprir. Eu vou sangrar e suar, mas eu devo cumprir, para manter a minha palavra. Eu não vou perder minha integridade nas coisas que eu digo. O meu Senhor me vê, Ele pesa as minhas palavras, Ele pesa os meus pensamentos, Ele vê a maneira como eu ajo e falo com os outros, a veracidade ou falsidade das minhas atitudes. Sinceridade não opera onde não há verdade. Esse é um grande desrespeito quando nós falamos com um querido irmão. Pense sobre isso com seriedade. Neste meu querido irmão habita o Espírito de Deus, que também habita em mim. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos, que Ananias e Safira caíram e foram mortos, porque, diz Pedro, porque eles mentiram para o Espírito de Deus. Como posso eu mentir para um outro irmão em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus? Eu estou conversando com uma irmã, e você conversando com um irmão, e falando com seriedade, e essa pessoa está olhando para você assim, ah, rapaz, eu estou te ouvindo aqui, mas eu não vou fazer nada, estou te enganando, seu bobo. E você não aparece, e você não cumpre, e você mente para o Espírito de Deus. Sinceridade não opera onde não há verdade. E sinceridade, em terceiro lugar, necessita de, queridos irmãos, de um autoexame, de uma autoinspeção, de uma autoauditoria. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12. Essas palavras, Paulo examinando a si mesmo aqui. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho, observe a sinceridade da nossa consciência. Essa é a glória de Paulo, e deve ser a glória de cada crente, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Diante de Deus, sinceridade, e diante do povo de Deus, sinceridade. Como eu vivi hoje? Eu fui sincero no que eu disse? Uma autoauditoria, uma autoanálise, um autoexame. Como eu vivi hoje? Eu fui sincero no que eu disse? Eu pensei antes de falar para poder cumprir? Eu fui sincero na aplicação dos meus objetivos para a sinceridade? Eu disse que iria honrar a Cristo, eu fiz isso ao final deste dia?
E minhas responsabilidades eu estou cumprindo como eu me comprometi. Há em mim seriedade, dedicação à igreja e à obra de Cristo. Eu estou fazendo como para o Senhor o que eu faço, ou eu faço de qualquer jeito, eu tenho que fazer isso mesmo. É como para o Senhor. Eu preparo as mínimas coisas na casa de Deus, como para o meu Deus, como para servir na mesa do Senhor. A sinceridade em meu agir, para promovê-lo e glorificá-lo, não a mim mesmo, mas Ele. Sinceridade necessita de autoexame. Sinceridade tem que fazer uma auditoria pessoal ao final de cada dia. E quarto, sinceridade, queridos, é uma virtude ativa, ela deve agir. Senão ela não existe, ela morre, ela para. Pensa sobre um avião. Ele vai tomar voo, lançar voo, ele precisa de uma velocidade específica, não é? E ele precisa aumentar essa velocidade. Quando ele chega a certa altura, ele deve manter esta velocidade. Se em determinada altura, por causa da força da gravidade que puxa aquele peso enorme para o chão, ele diminuir a velocidade mais do que ele deve, ele cai. Assim, sinceridade deve ser ativa. Sinceridade deve agir. Você não pode dizer, eu vou ser sincero, eu desejo ser sincero, mas eu não vou fazer nada. Ela vai morrer, ela não vai existir. É impossível, tem que ser expressa a sinceridade. Bem, eu começo o dia então com objetivos. Mas eu sigo esses objetivos, ou em 10 minutos eles já desapareceram. Eu sigo uma agenda consciente do que eu vou fazer, ou estou desperdiçando meu tempo. Eu tenho meu tempo de devoção, e essa devoção é verdadeira, é sincera, é real. É um momento de oração, e no meu momento de oração eu oro de verdade, eu adoro ao Senhor, eu magnifico o Senhor, eu louvo, eu agradeço, eu intercedo por outros, pela igreja, pela obra do Senhor, por irmãos, eu confesso os meus pecados, então eu trago as minhas petições pessoais, eu gasto um tempo em oração. Pastor, quanto tempo? Não me pergunte. Você quer estar na presença do Senhor? Gaste tempo. A vida é muito corrida. Mas se você irá pelo menos orar com um tempo apropriado, da maneira como nós aprendemos como orar, pelo menos 15 minutos. Não consigo conceber como você vai trazer todos os aspectos da oração em 5, em 2 minutos. Adoração, afirmação, gratidão, arrependimento, intercessão, louvor. Você ora de verdade, você segue isso. Um momento de oração, confessar meus próprios pecados, minhas necessidades. Eu tenho esses objetivos, mas será que eu os materializo? Sinceridade aplica esses objetivos para ela existir, senão ela não existe. E eu exercito a autodisciplina. Será que eu encaio em pecados antigos continuamente? Ou será que eu me levo e coloco o meu pé, os meus olhos, os meus ouvidos em situações onde eu sei que eu vou ser tentado e eu permaneço ali? A sinceridade está ligado a ações. Veja Filipenses comigo, capítulo de número 1, versículo de 9 a 10. Apenas esta passagem, Filipenses 1, de 9 a 10. Sinceridade está ligada a ações. Filipenses 1, de 9 a 10. Essas palavras. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Está ligado a ações. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que estejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Sinceridade está ligada a ações. Sinceridade entra em colapso se objetivos não são seguidos. Aqui estão os meus objetivos hoje para contentar a Cristo. Estou consciente deles e eu seguirei. Vamos considerar por um momento, o que sinceridade envolve e o que ela alcança. Bem, sinceridade envolve, toca adoração, meus irmãos. Estamos agora adorando ao Senhor. Eu quero ser sincero em minha adoração. Eu vou cantar os hinos com os meus lábios, mas eu vou cantar os hinos com a minha mente, com o meu coração. Eu vou ouvir agora a palavra de Deus ou lê-la, mas vou permitir que a palavra de Deus e os hinos que eu cantem toque o meu coração, fale a minha alma. Sinceridade envolve adoração. Eu vou ouvir a palavra de Deus com atenção e permitir que ela fale a minha alma.
Eu vou processar o ensino, eu vou tomar nota. Talvez eu seja uma pessoa de uma mente muito acelerada, e eu vou para lá, vou para cá, eu preciso tomar nota e só me concentrar. Eu vou depois ler de novo essas notas e absorvê-las para que ela permaneça em mim, eu não esqueça as coisas quando eu sair pela porta e desagrade a Deus assim. Eu vou processar a doutrina, entender, tomar notas e levar algo para a minha vida. Eu vou responder ao que o Espírito está dizendo pela palavra ao lidar comigo. Eu necessito fazer isso. Queridos amigos, preste atenção nisso, isso é muito importante. Sinceridade envolve ouvir a palavra de Deus. E quando o Espírito de Deus está falando diretamente a mim e me convencendo de algo, eu preciso, por necessidade, tomar isso como falando a minha vida. Vou lhe dar um exemplo. Muitas vezes, amigos e irmãos trazem visitantes à igreja para o culto evangelístico. E a palavra de Deus é proclamada, e o evangelho é proclamado de uma maneira incisiva, urgente, como a Bíblia demanda. E aquele amigo que foi convidado por um irmão, ao chegar em casa, fala: não me chama mais para a tua igreja não, tá? Porque você foi falar, pastor, tudo sobre a minha vida. O irmão não falou nada, mas a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, revela tudo. E parece que até que a pessoa falou para o pastor, não é? Os pecados dela. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito, ele compunge as nossas almas de uma maneira muito direta. E a sinceridade irá ouvir a palavra de Deus sendo ensinada com atenção e não irá me empurrar de lado o que o Espírito está me dizendo, seja me disciplinando, me recordando de deveres, me confortando, me admoestando, me levando a servi-lo. Sinceridade abraça a palavra de Deus. Eu irei permitir que a palavra de Deus me mova e eu vou responder ao Espírito o que ele está dizendo pela palavra ao lidar comigo. Sinceridade envolve oração, e eu vou orar com atenção, e eu irei orar com a minha mente, junto com o pregador quando ele estiver orando, ou junto com o irmão que está orando. Eu irei acompanhar, não irei vagar, não vou pensar na morte da bezerra, no almoço. Eu irei acompanhar, porque eu estou diante de Deus. A propósito, aqui em nossa igreja nós temos o costume de, quando uma pessoa está orando, toda a congregação ora em silêncio. Por quê? Porque de que outra maneira você vai acompanhar a oração daquela pessoa se você está fazendo a sua oração pessoal individual? É uma oração congregacional. Assim nós acompanhamos na mente, não fazendo a nossa oração audível sozinhos. Porque eu desejo ser sincero acompanhando a oração. Há uma pessoa que está conduzindo toda a igreja diante do trono da graça, e sinceridade envolve isso. Eu irei ouvir, eu vou adorar a Deus com a minha mente e com o meu coração. E sinceridade alcança e envolve a minha adoração. E sinceridade, queridos irmãos, deve envolver a leitura da palavra de Deus na nossa devoção pessoal. Quando você lê a passagem da palavra de Deus em casa, o que você faz com ela? Você lê: que maravilhoso, Senhor, obrigado. O que mais tem de bom aqui hoje? Eu vou para o Salmo. Eu me lembrei de 1 Coríntios, a passagem sobre o amor. O que você faz? Você estuda a palavra de Deus? Você faz perguntas à palavra de Deus? Você pergunta: que doutrina está aqui nessa passagem? Qual é a doutrina aqui? Que verdade expressa aqui? Qual é o encorajamento aqui para a minha vida hoje? Será que há algum dever aqui que eu tenho negligenciado, ou que eu não aprendi para mim aqui nessa passagem que eu estou estudando? Será que há alguma reprovação de Deus para mim? O Espírito está falando comigo, me reprovando? Será que há algum conforto? Será que há alguma justiça? Será que há algum comportamento honesto que eu devo copiar? Será que há alguma atitude humilde? Toda a verdade, toda a humildade. O que há para mim aqui nesse texto? Há algo aqui sobre o meu Salvador, nessa passagem que eu estou estudando, sobre o amor dele, que me leve a pensar sobre ele. Algo que eu possa pensar sobre o céu e a eternidade, me levantar da minha oração depois e seguir para o trabalho, lembrando que eu sou um peregrino. Há algo aqui que seja uma promessa dada por Deus a mim, maravilhoso, uma promessa de Deus para eu abraçar hoje e manter ela em meus pensamentos. Eu irei ler a palavra de Deus com sinceridade, trazendo e perguntando nesta mina de ouro preciosa o que há para mim. E sinceridade, obviamente, queridos amigos, serve ao Senhor. Sinceridade não consegue dentro de si ir à igreja uma única vez por semana. Não consegue, porque eu quero adorar ao meu Deus todas as oportunidades que é colocada diante de mim. Sinceridade não consegue ir à igreja e nunca fazer nada pelo Senhor, porque sinceridade serve a Cristo. Sinceridade serve a Cristo. Sinceridade serve junto com o povo de Deus, levantando a bandeira do Evangelho junto com o povo de Deus. Sinceridade não sobrevive sem isso.
Sua sinceridade deseja fazer algo que custe, que me sacrifique. E sinceridade não se ressente do Espírito falando ao meu coração. Sinceridade se humildece, sinceridade se une ao Senhor. Sinceridade diz: Senhor, eu aprendi a tua vontade. O meu mestre é maior do que eu irei te servir a partir de agora nisto. Sinceridade serve. Sinceridade não se permite ver alguma necessidade na obra do Senhor, sabendo que pode supri-la, e imaginar que não vê e não percebe que isso cabe a outro. Sinceridade não faz isso, queridos irmãos. Sinceridade é atenta, é movida pelas obrigações e necessidades da causa de Deus. Sinceridade, irmãos, é como o Senhor Jesus. Ele estava em toda parte, servindo a todas as pessoas, às vezes milhares de pessoas, mesmo quando ele estava exausto, mesmo ele estava com o estômago vazio. Ele não colocava o seu lazer em primeiro lugar, ele não colocava o seu descanso em primeiro lugar, ele não dizia assim: eu estou cansado, eu quero ir na praia, eu vou pescar, eu vou no shopping center. Não, a obra deve ser feita, a minha vida é curta, o meu ministério, eu irei servir, sempre fazendo bem aos outros, sempre exortando em comunhão. Sinceridade segue o exemplo do Senhor. Permita-me tocar neste ponto, porque o exemplo de Cristo é o maior para nós. Volte-se comigo para Marcos capítulo 6, versículo de número 7 ao versículo de número 30. Sinceridade está pronta a se dobrar ao exemplo do Senhor. Marcos 6, de 7 a 30. Observe a narrativa de Marcos aqui. Chamou a si, isto é, Jesus, os 12 apóstolos, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos. Percebe? Ele enviou e ele fica sozinho ali. E nesse ínterim, ele recebe a notícia que o seu querido primo, amado primo, João Batista, foi de uma maneira tão horrível, maldosa e maligna, decapitado e morto por causa do capricho de uma moça. Seu querido primo, que veio proclamar o seu caminho, João Batista. E no versículo 30 nós lemos que os apóstolos retornam e ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto que tinham feito, como que tinham ensinado. E Jesus lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, uma imensa multidão, e aproximaram-se dele. Jesus, saindo do barco, ele foi descansar, comer, parar com seus discípulos. Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão, observe, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele não disse: vocês, eu acabei de servir a vocês do outro lado do lago, eu alimentei vocês, eu curei vocês, meu querido primo morreu, vocês não têm um sentimento por mim? Eu estou com fome, meus discípulos voltaram do combate cristão. Não, ele não disse isso. Ele foi ensinar-lhes de estômago vazio. Não é maravilhoso? O exemplo do Senhor e seus discípulos também. Queridos amigos, sinceridade está pronta a se dobrar ao exemplo do Mestre, porque o servo não é maior do que o Mestre. Sinceridade deve servir. E sinceridade mantém em mente quem eu sou. Sinceridade faz isso. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, salvo por graça e misericórdia. Essa pessoa, talvez ela esteja me incomodando e me azucrinando o dia inteiro contra mim. Mas eu não posso deixar a carne falar mais alto e reagir de um modo carnal ou explosivo, ou me entregar à autocomiseração e ficar choramingando. Eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo, e eu represento o meu Salvador aqui neste mundo, em meu caráter e minha atitude. Ou eu estou aqui, diante de meus queridos familiares de sangue, não salvos. Eu vou gastar um tempo natural com eles na semana, mas eu sou um filho de Deus. E o sangue da família celestial corre em minhas veias espirituais. Eu não vou me comportar de uma maneira mundana para agradar meus familiares. Eu não vou me sentar diante de coisas carnais só para agradar meu pai e minha mãe não convertido. Eu sou um filho de Deus. Me importa agradar mais ao meu Salvador e honrá-lo.
E eu estou aqui por algum tempo em comunhão com estes amigos queridos, familiares de sangue, mas eles não são salvos ainda. Eu estou testemunhando continuamente, mas eu tenho uma família cujo sangue espiritual corre na veia deles e na minha, e eu preciso estar com eles. Eu vou subir para o céu com eles. Assim eu devo estar com o povo de Deus e não colocar a macarronada da minha avó em primeiro lugar no dia do Senhor. E a praia, e o shopping center, e o passeio com a família. Eu preciso estar neste dia santo com o povo de Deus e adorar, porque o meu descanso será na eternidade. Enquanto eu estou aqui, eu descansei das minhas obras em Cristo, salvo, mas eu devo servir, porque o meu Salvador, mesmo com fome, nunca parou. Sinceridade, lembra quem nós somos. E sinceridade, queridos irmãos, lembra que o Senhor está ao nosso lado, sempre. Em situações difíceis, em perdas, em provações, em dificuldades, pelas quais eu devo muitas vezes passar para o Senhor me treinar e me fortalecer. Eu não me entrego à autocomiseração. Eu não sinto pena de mim mesmo o tempo todo, ou amargura, por causa de uma circunstância temporária em que eu me passo. Sinceridade sabe que o Senhor conhece a minha situação e não se entrega à mente às emoções, à ansiedade demasiada, ao abatimento, à autocomiseração. Sinceridade, lembra-se, o Senhor está próximo, perto está o Senhor, diz a palavra de Deus. Sinceridade guarda o coração e as afeições e não deixa o crente se entregar às mesmas coisas que o mundo se entrega. Sinceridade não consegue estar na frente da mesma novela que o mundano está. Sinceridade não consegue ouvir as mesmas músicas intrinsecamente mundanas que o não salvo ouve. Sinceridade não consegue deixar o rádio ligado nas mesmas músicas. Sinceridade não dobra o joelho diante do futebol e deixa de lado a devoção e o dia do Senhor. Isso seria uma prova de uma pessoa não convertida, creio eu. Sinceridade não faz isso. Sinceridade honra ao Senhor. Sinceridade é o fundamento vital de tudo mais. Nós vemos a Cristo, nós olhamos para Ele, nós pensamos sobre o apóstolo Paulo, como ele orava sobre isso e suportava em situações difíceis. Nós pensamos sobre Satanás, querido Satanás. Ele foi, diz a Bíblia, um mentiroso desde o início. Como ele derrubou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi pela mentira, sim, mas foi pela insinceridade nas palavras. Veja como ele se apresentou a Eva. Eva, eu estou do teu lado. Eva, Deus está escondendo algo de vocês. Deus está escondendo uma vida melhor de vocês. Deus está suprimindo algo que é do interesse de vocês. Foi uma mentira, não foi? Será que nós nos assemelhamos a Satanás? Spurgeon dizia o seguinte: como um fantasma, brincando obviamente, detesta a luz, assim Satanás detesta o amor na família, entre irmãos. Isso é verdade a respeito da sinceridade. Se você é sincero, você tem uma grande defesa contra o diabo. Será que nós nos assemelhamos a ele, agindo com insinceridade? Satanás está te vigiando, saiba disso. Será que esse crente tem uma agenda secreta? Será que este crente tem uma agenda secreta para o mundo e para o pecado e para Deus também? Ela deseja Deus e ela deseja deixar suas portas e opções abertas para o mundo. Ele deseja abrir a Deus, mas ele tem concupiscência que ele não quer largar e confessar. Será que este crente é insincero? Será que este crente tem uma agenda secreta? Bem, ele tem, ela tem. Eu vou abrir esta brecha na vida dele, eu vou trabalhar nesta brecha, eu vou causar um estrago. Eu vou tirá-la da obra do Senhor, de louvar a Deus, de adorar a Deus e de passar a buscar as minhas coisas. E posteriormente eu vou transformar este homem, esta mulher, mesmo no inimigo do povo de Deus. Eu vou trabalhar nesta brecha, na insinceridade dele. Eu vou abrir esta brecha mais e mais. Satanás nos observa, queridos amigos. Satanás está vigiando, lealdade dividida. Eu vou tomar oportunidade, eu vou abrir esta brecha. Um coração dividido, descontos sobre descontos para o mundo. Eu vou trabalhar nisso. Ó, meus queridos amigos, coloque a sinceridade todo dia da vida cristã. Deseje isso, ore por isso, peça a Deus por isso, Ele te dará, e siga esses objetivos então. Esses são os meus objetivos para a sinceridade, eu os honrarei.
Que nunca seja dito de nós, no local de trabalho, no lar, entre conhecidos, pessoas com quem nos misturamos, na família, essa pessoa não é sincera, essa pessoa não é genuína. Que seja o contrário, essa pessoa é sincera, ela é genuína, ela vive o que ela diz, ela vive o que ela crê. Veja quão consistente, a vida dele e dela mostra que ele é uma pessoa diferente. É isso que o crente deseja, é isso que o salvo deseja, que sejamos profundamente sinceros em toda forma. Isso nos recomenda aos outros. Sinceridade é o fundamento, o início, a base da vida cristã. Se você não tem sinceridade, a couraça irá voar no combate. Você estará desprotegido. Não haverá uma espada e poder na espada, porque ele não terá um lugar para ser colocado ali. Você não poderá usar a palavra de Deus, é o que eu quero dizer, nem entendê-la. Sem sinceridade não há avanço, com orgulho não há avanço. Deus resiste ao orgulhoso, ao insincero. Ele vai pôr barricadas diante de você. Este crente é insincero. Quando ler a palavra de Deus, eu resistirei, não vai haver aprendizado. Eu não vou poder manusear a espada do Espírito. Eu sou insincero e eu vou evangelizar. Eu não vou ter textos na minha mente. Eu vou ser envergonhado, provavelmente, por um incrédulo. Sinceridade é a base, meus queridos irmãos. Você precisa disso. Ter o capacete da salvação, a esperança de vida eterna, não vai lhe ajudar, porque o diabo vai lhe colocar no chão logo, logo. Ore por sinceridade. Peça por ela. E coloque ela. E o Senhor irá te abençoar. E o tempo perdido será remido. E será uma vida verdadeiramente voltada para Deus, consistente e progressiva, não um tobogã de vida espiritual. Uma vida de frutos, uma vida agradável ao Senhor. E você irá experimentar um caráter sólido, frutos para a glória de Deus. Uma vida plena de alegria e de crescimento espiritual. Possa o Senhor nos ajudar a cada um de nós a mantermos estas coisas, a buscar dele e a progredir em sinceridade espiritual.